Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. O povo diz: quem poderia crer naquele que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo apareça como plantinha que brota e vai crescendo na terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmos olhávamos para ele e os desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa de nossos pecados, estava sendo castigado por causa de nossas maldades. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou todo humildemente. E não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto. Como uma ovelha, quando cortam a sua lá. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifícios para tirar pecados. E por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim os pecados dele serão perdoados. Hoje é Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa. Um dia muito especial. Mas por quê? Porque vamos ganhar um ovo de Páscoa? Sim. Não. Não. Há uma outra razão muito, muito importante. Nesse dia, um homem conquistou a morte e mostrou que ele tinha as chaves da morte. Ele foi crucificado e ressuscitou. A coisa que nos separa do Deus Todo-Poderoso e Santo é nosso pecado. Tem que entender que nosso pecado é o que nos separa. O Senhor é tão bondoso, Ele é todo misericordioso, Ele é todo bondoso, mas Ele também é justo. E Ele tem que punir pecado. E antes que Jesus, tivemos um sistema de sacrifício. Cada vez um sacerdote levaria um animal para ser sacrificado para os pecados do povo. Mas até profetas como Isaías, ele profetizou que um dia não precisaria mais de sacrificar animais. É porque um dia chegaria um homem que seria o último sacrifício, que levaria os pecados do todo o povo nas suas costas. Até a natureza mostra este sistema de sacrifícios, que vimos no Testemunho Velho, esse sistema. Até o frango, carne, picanha que você come no churrasco, tinha que ser sacrificado para que você possa alimentar seu próprio corpo. Essa planta aqui, mesmo para os veganos, para eles ser capazes de comer,
em alimentar seu corpo, esses têm que ser sacrificados. E nas leis natural, no mundo inteiro, a gente vimos esse sistema de sacrifícios. E agora precisamos também um sacrifício para os pecados dos seres humanos. A criação inteira estava esperando por esse dia, onde chegaria alguém para ser um último sacrifício. Um sacrifício para nossos espíritos no mundo espiritual. Deus sabia que a gente não poderia cumprir as leis do testemunho no velo, mas esse é o padrão de Deus. Se você fez um desses pecados que são contra os mandamentos de Deus, só tem que cometer um pecado. Então a gente não podemos cumprir essas leis. E por isso Deus mandou seu Yeshua em hebreu. Yeshua significa salvação. Alguém que poderia cumprir todas as leis e depois morrer para que a gente não temos que sofrer a justiça de Deus. Jesus levou toda a justiça de Deus por nossos pecados e ele foi crucificado numa cruz e ressuscitou com as chaves da morte e vida. Agora ele está no mão direita do Pai e estamos livres por causa do sacrifício de Jesus. Emmanuel, Deus conosco. Então hoje é um dia de reflexão de que este grande sacrifício significa para nossas vidas. Agora não estamos mais baixo da lei de Moisés, mas baixo da lei da graça do Senhor. Aleluia, Jesus, por essa uma coisa que temos que estar agradecidos em pensar como podemos aplicar essa graça tão bondosa de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo falou que essa graça não é para a gente abusar, para nossa própria fazer o que a gente queremos, mas por causa dessa graça a gente rendimos nossa vontade para a vontade do nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado por este dia, obrigado por esta sexta-feira santo. Obrigado pelo sacrifício que você fez para nós na cruz. Senhor, não estávamos merecendo essa graça tão bom, mas você deu ainda para nós. Obrigado por dar-nos um novo caminho, Senhor, um caminho para Ti, para que podemos ser salvados e ter certeza de nossa salvação. Obrigado, Senhor, por o exemplo que você nos deu para uma vida santa diante de Deus. Senhor, nos dá força cada dia para viver embaixo de Sua graça. Senhor, habita-nos como Espírito Santo para ser capaz de cumprir Sua vontade aqui na terra. Senhor, obrigado tanto por esse dia de lembrança, de o sacrifício que você fez por nós, que você também nos mandou para fazer para nosso próximo. Senhor, tinha de dar o louvar em nome de Jesus. Amém. 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 Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, juntos como grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados.